Olá, meus amados e queridos irmãos, você já está no Conexão ID, e o Conexão ID é um programa do Sistema Mundial de Missões que visa levar informações missionárias para todos aqueles que amam as missões e também para aqueles que precisam amar. Na verdade, todo cristão precisa amar a causa missionária, mas amar a causa missionária não apenas como um evento que passa e depois tudo volta ao normal. Missões para o cristão precisa ser um estilo de vida. Jesus, uma certa vez, estava sendo chamado para comer. Eu não sei se era o almoço ou a janta, mas os discípulos disseram: Mestre, come. E ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E quando nós vemos em João capítulo 17, versículo 4, Jesus está exatamente dizendo: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então, no período de uma vida, enquanto a vida começa e termina, é o tempo que cada cristão tem para fazer a sua obra, para cumprir um chamado, para obedecer ao ide imperativo do Senhor. E quem sabe, na palavra de hoje, você precisa ouvi-la, você precisa ser impactado com esta mensagem. Então, de início, eu gostaria de pedir que você compartilhasse essas informações que aqui serão transmitidas, porque na sua rede social pode ter alguém que precisa ouvi-la, na sua família, na sua igreja, porque as informações que serão compartilhadas aqui, elas são importantíssimas. E eu vou tomar como tema desta mensagem antes de subir. Se você lê em Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10, você vai ver uma palavra que diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem engenharia, nem conhecimento algum. Então, esse espaço que tem entre o berço e a sepultura é o espaço que cada um de nós temos para cumprir a missão que o Senhor nos confiou, a missão de vida. E quando eu falo missão de vida, eu não estou falando no acúmulo de patrimônio, no acúmulo de bens, como fazem os missionários, que inventam gastos, vão para a estação espacial, gastam 250 milhões para dar uma pirueta de 4 minutos em órbita e voltar. Nós não estamos falando em ter, nós estamos falando em ser. Porque, na verdade, tudo que você conseguir acumular nesta terra vai ficar aqui, porque caixão não tem gaveta. E aqui é um período curto, temporário. Jesus nos ensinou o modo correto de acumular riqueza, e não é aqui, diferente dos fanfarrões da prosperidade que empanturram os crentes com desejo por bênçãos materiais. Jesus queria nos encantar com os encantos eternos, que são riquezas eternas, e ele mesmo diz: não acumuleis tesouro na terra, mas acumulaste tesouro no céu, onde não há traça, nem ferrugem, nem ladrões. Então, observe esta palavra. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 24. Observe com atenção esta leitura bíblica. Paulo falando: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei
e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Bem, deixa eu contar aqui o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está fazendo uma renúncia terrível, terrível. Porque se você conhece o ministério do apóstolo Paulo, você vai entender que ele foi um sofredor. Ele passou de perseguidor para perseguido por causa do evangelho. E em alguns momentos, Paulo, por pregar a palavra, ele foi espancado, ele foi golpeado e colocado para fora das cidades, como se estivera morto. E daí ele se levantava e procurava uma outra cidade para continuar a sua missão. Nós temos um exemplo na prisão de Filipos, que Paulo foi açoitado, Paulo e Silas. E na prisão eles cantavam louvores a Deus quando houve aquele terremoto e as prisões se abriram e eles foram libertos. Nós temos exemplos de que Paulo era um sofredor. E as epístolas que ele escreveu, a maioria delas, foram escritas em uma nojenta prisão em Roma, onde ele estava, já no final da vida, pedindo que lhe fosse levada uma capa para o inverno, passando por dificuldades. Então, para Paulo subir, deixar este mundo de miséria, de encrenca, de problemas, de enfermidades, de vírus, seria a melhor alternativa. Porém, ele está fazendo uma renúncia aqui, porque estas palavras aqui são verdadeiras. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Então ele está fazendo aqui, colocando na balança o que é melhor: partir e deixar uma obra por fazer, ou ficar mais um pouquinho e cumprir o meu ministério, e sofrer mais um pouquinho. Como ele sofreu. Segundo a tradição, Paulo foi morto decapitado por ordem de César de Roma. Então, ele aqui está fazendo uma escolha. Olha, eu vou ficar mais um tempo aqui para cumprir a minha missão. Sobre isso eu quero falar. Porque nós trabalhamos incentivando pessoas, igrejas, ministérios para o envolvimento missionário. Um envolvimento missionário que seja real. Que não seja apenas palavras ocas para usar o tempo em um culto de oração. Ó Senhor, abençoa os missionários. É muito fácil orar. E em 30 segundos eu posso orar para Deus abençoar todos os missionários do mundo, suas famílias, seus ministérios e amém. Porém, a obra missionária, ela exige muito mais que oração. Ela exige ação. Aliás, na própria oração já tem ação. É a última parte. Oração. Precisa de ação, uma ação missionária que permita que missionários possam produzir muito mais, que permita que os confins da terra sejam alcançados, que permita que aqueles que sofrem por não ter missionários em seus termos para conhecer a mensagem que salva, eles tenham a sua oportunidade, assim como nós tivemos. E nós trabalhamos com o SEMIPAN, que é o Seminário Missiológico Pan-Americano, um curso missiológico que foi criado em 2014, foi lançado em Nova York,
e já foi ministrado para mais de 20.000 pessoas em classes, nas igrejas, em muitos lugares. E no Semipan nós mostramos dados e estatísticas que comprovam a lentidão missionária da igreja. Nós mostramos o que a igreja fez desde o seu início até agora e o que precisa fazer para completar a sua missão. E quando nós observamos isto, nós comprovamos uma realidade que ela é trágica. A engrenagem missionária da igreja que foi confiada a homens nos últimos anos tem sido praticamente travada. E isso tem permitido que, por exemplo, o islamismo, que veio depois do cristianismo, tenha ultrapassado a igreja cristã. Eles enviaram mais valores para os campos missionários, eles conquistaram mais territórios, eles têm como objetivo dominar o mundo, e para dominar o mundo eles precisam eliminar os cristãos e os judeus, e é por isso que eles decapitam os judeus. Nós temos uma apostila aqui da nossa missão, que eu posso lhe enviar se você pedir, entre o Alcorão e a Bíblia, em que diz que os infiéis precisam ser punidos golpeando-lhes o pescoço. Por isso que tem as decapitações. No entanto, a igreja em muitos lugares continua fazendo festa, continua fazendo as suas reuniões pirotécnicas, suas marchas para Jesus, de Araque, convenções, congressos de missões, sem missionários, sem estratégias missionárias. E o povo de Deus batendo palma, como se tudo estivesse muito bom, como se tivesse as 1000 maravilhas. Enquanto que a igreja tem uma guerra a enfrentar, tem um desafio a vencer, tem missionários voltando por falta de condição de permanecer nos seus campos. E aqueles que resistiram e ficaram, não puderam fazer muita coisa, porque gastaram as suas vidas, as suas energias, com trabalhos materiais, com trabalhos seculares, para colocar o alimento na mesa. E tudo isso tem passado desapercebido com as igrejas, com muitos ministérios. Agora você me pergunta, pastor, peraí, mas não tem igreja fazendo missão? Claro que tem, aleluia, glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por pastores, por ministérios que estão envolvidos com a causa missionária. Quando você viaja por aí, você vê muita omissão missionária, mas em contrapartida você vê homens e mulheres de Deus envolvidos com missões em suas igrejas, em seus ministérios. E qual é o problema? O problema é que eles são uma minoria. Diante da enxurrada de ministérios que têm condição e não fazem nada pelas missões. E nós queremos chamar cada cristão a ter uma responsabilidade missionária. Porque cada cristão vai prestar conta diante de Deus pelo que ele mesmo fez. Você não vai prestar conta pelo que o seu pastor fez. Ele vai prestar conta pelo que ele fez. E você vai prestar conta pelo que você fez. E tem mais, pelo que deixou de fazer, que é a omissão, o descumprimento de um dever. Você sabe o que é omissão? É quando o enfermeiro teria que aplicar a medicação ao paciente e não aplica e o paciente passa mal. Omissão é quando o médico deveria atender o paciente e não atende. Omissão é quando o bombeiro deveria acelerar para chegar para debelar as chamas e desacelera. E quem sabe para e vai jogar dama com os seus amigos. E o incêndio que se dane para lá. A igreja foi deixada aqui na terra com uma responsabilidade. E os obreiros que estão encarregados desta tarefa, os pastores, os presidentes de convenções, os que administram milhões para si e para os seus, para as suas fazendas, para os seus jatinhos, para os seus carrões, todos serão responsabilizados diante de Deus. Esta é uma realidade. E observe como é que deve funcionar a engrenagem missionária para a evangelização do mundo que
Eu não me canso de repetir, porque quando a plateia é teimosa em obedecer, o profeta deve ser teimoso em anunciar, igual foi o profeta Ezequiel. Ele foi chamado para um povo que não queria, que não iria ouvi-lo. E Deus falou: olha, o povo vai ser rebelde em ouvir, você vai ser teimoso em falar. Então, para combater a omissão missionária nos nossos dias, nós precisamos ser teimoso, ser impetuoso, porque nós estamos lutando contra um sistema perverso que se instalou desde os púlpitos, desde as mesas convencionais, para impedir a causa missionária de ser bem-sucedida e da mensagem chegar aos confins da terra. Ou você pensa que o inimigo fica satisfeito quando uma mensagem ultrapassa as fronteiras, quando o missionário prospera em sua missão? Não, não, não. Por isso que ele bloqueia os recursos, sequestra os recursos, faz qualquer coisa para que os recursos não cheguem nos campos missionários. Por isso que é muito fácil conseguir oferta para dar um cachê de um artista gospel que se apresenta em um palco com uma soma milionária e não se envia oferta para as missões. Por que isso? Por que entreter bodes e abandonar os campos missionários? Como dizer, eu estou usando uma palavra dita por Carlos Spurgeon, o considerado príncipe do pregador dos seus tempos. Ele disse assim: estão apacentando ovelhas ou entretendo bodes? Sim, entretendo bodes com profetadas, com palavras de estímulo, com palavras de efeito. O povo grita, rodopia, pula no chão e continua do mesmo jeito. E os campos missionários abandonados. Você acha isso correto? Se você acha, bata palma. E no final dos tempos, no dia da prestação de conta, você vai prestar conta da sua mordomia diante daquele que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora observe aqui a engrenagem da evangelização do mundo. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Veja aqui que em uma engrenagem, para uma parte funcionar, depende da outra parte funcionando. É assim na catraca de uma bicicleta, no platinado de um carro, em qualquer engrenagem. Uma parte para funcionar depende da outra. Para que o perdido que está nos confins da terra tenha a sua oportunidade de invocar o nome do Senhor para ser salvo. E estas são as boas novas do Evangelho. Não importa o que a pessoa tenha feito, não importa o seu estado, se invocar, vai ser salvo. Porém, para isso acontecer, ele tem que ouvir falar. Para ele ouvir falar, tem que ter alguém que pregue. E para ter alguém que pregue, precisa ser enviado. Então, no projeto Igreja para Todas as Nações, nós usamos o meio que nós identificamos como o plano B da evangelização do mundo. Porque o plano A seria que as igrejas constituídas, que têm capacidade, as convenções organizadas, se tornassem uma base missionária. Como isso dificilmente acontece, infelizmente, dificilmente acontece, tem convenções que não estão fazendo nada por missões, tem igrejas que não estão fazendo nada por missões, e para compensar esses desgastes e os recursos que estão sendo bloqueados para as missões, nós estamos, de uma certa forma, no projeto Igreja para Todas as Nações, eliminando o atravessador. Por quê? Porque de um lado nós temos missionários mantenedores e de outro lado nós temos missionários executores. E quando o missionário mantenedor envia um recurso para o campo missionário, no outro dia
ele vai saber o que está sendo feito com esses recursos. Porque é visivelmente através dos mecanismos que nós temos hoje, a pessoa pode saber o que se faz através de um celular, o que está se fazendo. E por causa disso, nós temos conseguido, no plano B, longe de concílios, de tesourarias de igrejas, nós temos resgatado pessoas de áreas de guerra, nós temos pago cirurgias, nós temos colocado alimento na mesa do faminto, nós temos comprado terreno, nós temos construído, porém nós precisamos fazer muito mais, e é por isso que nós precisamos de mais missionários, mantenedores, para, em contrapartida, ter mais missionários executores. E quando Paulo disse, olha, eu vou ficar aqui nesta terra até que seja cumprida a minha missão, eu quero te motivar a fazer missão e usar isso como uma blindagem. Porque se você está comprometido com a obra de Deus, e se a obra de Deus está ganhando na terra por causa do seu trabalho, do seu recurso, da sua pregação, do seu investimento, Deus vai te preservar no dia do mal. Deus não vai deixar que um vírus te toque. Deus não vai deixar que um infarto aconteça antes do tempo. Porque você tem uma missão a cumprir. Você tem um trabalho a fazer. E há uma blindagem. É a melhor vacina que tem. Uma blindagem espiritual enquanto a missão não é cumprida. E é claro, quando chegar o dia, que maravilhoso dia. Mas a nossa proposta aqui é antes do seu dia de subir. O que você estará fazendo? Porque Deus tem os seus planos. Por exemplo, o plano de Deus para Estevão foi muito rápido. Quando você ouve a pregação do diácono Estevão, você vai ver que ele fez uma mensagem profunda, tocante, penetrante. E depois da mensagem, ele morreu apedrejado. Inclusive, nos seus momentos finais, no momento da sua subida, ele viu o céu aberto e Jesus de pé à direita de Deus para recebê-lo. Que coisa maravilhosa! Ele teve essa visão aqui, recebendo pedrada em cima, o Senhor o recebendo. Porém, este era o plano para a vida de Estevão. Foi muito rápido. Já para a vida de João, foi diferente. Segundo a tradição judaica, João, o apóstolo, ele foi salvo de um caldeirão de azeite fervendo, azeite quente, ele sobreviveu. E foi desterrado, exilado na ilha de Pátimo, já em avançada idade, onde escreveu o Apocalipse, que revela coisas que vão acontecer para todos nós. Deus mandou ele escrever, Deus tinha um plano. Então, por que João venceu a panela de azeite quente? Porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele precisava escrever o Apocalipse. Deus pode te preservar do momento do mal, do acidente, desde que você se enquadre no seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Você pode ir ou você pode enviar, é você que escolhe. Mas não fique sem tomar uma decisão. Não fique em fazer nada para Deus, porque eu só vou te lembrar, caixão não tem gaveta. Antes de você ir, você precisa enviar para lá alguma coisa. Que Deus te abençoe, compartilhe este Conexão ID e que o nome do Senhor seja glorificado. Quero terminar fazendo uma oração. Maravilhoso Deus. Peço agora, Senhor, a tua proteção para todos os nossos ouvintes, aqueles que estão ouvindo, os que estão compartilhando essa mensagem sobre a necessidade de um comprometimento missionário. Levanta pessoas para fazer a tua obra, Senhor. Levanta pessoas para sustentar a tua obra. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.